Schiller, a gente já tem aqui participações da nossa audiência perguntando sobre esse julgamento em primeira instância, né? O Alexandre Henrique escreve pra gente, pergunta como ir para a primeira instância no caso em que o julgado tem foro no STF, se vai para a primeira instância pode voltar de imediato. Qual é o argumento exato para que a gente consiga explicar aqui para o nosso espectador? Não, isso, bom, é o que está na regra do jogo, né? A regra da Constituição, regra do direito brasileiro, né? Das leis brasileiras. Quem não tem foro por prerrogativa de função volta para a primeira instância, né? O foro por prerrogativa de função é uma prerrogativa, como dizem, uma garantia para quem ocupa naquele momento a função para crimes cometidos durante o mandato, que tem relação com o mandato. O Supremo mudou o entendimento agora em março, né? A palavra entendimento no Brasil virou muito flexível, né? Você vai se produzindo entendimento, né? Se criou uma espécie de foro eterno. Né? Então, o político que teve foro em algum momento, então tem um processo lá, vai para a Suprema Corte diretamente e fica lá ad eterno, não é? Então, o entendimento, na minha visão, isso contraria o sentido original da lei. Obviamente, sempre vale interpretações, né? Você pode buscar uma interpretação diferente e tal, enquadrar de alguma maneira. Porque o entendimento da denúncia é que o crime aconteceu. Eu tendo a ser mais garantista nesses aspectos. Eu tendo a ser mais garantista e acho que seria importante que esse julgamento fosse feito rigorosamente dentro das regras do jogo, não da lei, da Constituição brasileira. Mas só para entender, porque de acordo com a denúncia, o crime aconteceu durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? A partir de 2021, com as notícias falsas disseminadas por ele em relação à urna eletrônica. Então, aconteceu no decorrer do mandato e se estendeu para depois. Mesmo assim, o ideal, na sua visão, seria que voltasse para a primeira instância. Exatamente. Terminado o mandato, é remetido à primeira instância e corre o julgamento. Porque aí um brasileiro comum, digamos assim, né? Bom sentido da expressão, um cidadão que tem todos os mesmos direitos de todos os outros cidadãos. Então ele vai ter a instância devida, o juiz natural, por sorteio, critério da imparcialidade e tal. Vai ter as instâncias de recurso, pode até chegar no Supremo depois. Né? Mas, olha, se você pegar o julgamento do Lula, com todas as críticas aqui, procedimento lá do Sérgio Moro, não é obviamente a pauta aqui, mas foi isso, né? Foi lá na primeira instância, depois foi até chegar no Supremo. O Supremo, inclusive, no final anulou boa parte dos julgamentos, mas o fato é que teve todo o procedimento dessa maneira. E, além disso, tem uma outra heterodoxia aí, que é a turma, né? A turma. E também, assim, porque nós temos 5 juízes, cadê o pleno do Supremo? Vocês ouviram, inclusive, foi sobre isso a colocação do ministro Aires Brito. Né? Então, assim, eu acho que digamos assim, esses fatos são dados. Né? O fato é que o fato político, eu acho que o presidente será condenado, já está preso, na verdade. Eu li o texto hoje do Pedro Doria, acho que o Pedro tocou num ponto muito interessante, acho que esse talvez é o grande ponto político disso tudo. Né? Como o país reage a isso tudo, a impressão que eu tenho, até vou provocar um pouquinho até o Pedro aqui, porque eu acho interessante, acho que o país está numa espécie de gerúndio, né? Até o Pedro usou um pouco essa forma verbal, né, do gerúndio, quer dizer, nós estamos o país está se dando conta, né, e especialmente este campo da direita, que o Bolsonaro está fora do jogo eleitoral. Né? Quer dizer, alguém imagina que ele não estará preso até o ano que vem, possivelmente estará preso, muito pode acontecer, mas estará sem comunicação via redes sociais, então sem de liderar por parte da oposição ao governo, né? E eu acho que esse campo, nesse momento, está reagindo a isso, está, digamos assim, digerindo todo esse processo. Então, a impressão... E aí você tem uma cisão muito grande nessa direita brasileira. Né? Tem um setor pragmático, mais ligado ao centrão, aos governadores, e já reagiu rápido, está meio que virando a página, já está olhando para o Tarcísio de Freitas, está olhando talvez até para o Ratinho Júnior numa segunda, mas está olhando muito para o governador de São Paulo. Isso está deixando realmente irritada a família Bolsonaro, evidentemente. Mas se você vê os posts do Eduardo Bolsonaro, você tem claramente um ressentimento ali. Recentemente o Carlos Bolsonaro chamou os governadores de rato. Não é nada pior do que chamar ele de rato. Quer dizer, então, por quê?
você tem desde o segmento mais pragmático, que já está correndo para virar a página. Bom, o que a gente faz agora? Quem é o nosso candidato e tal. Obviamente contando com o apoio do Bolsonaro, né? Porque, afinal de contas, é o maior cabo eleitoral desse campo, né? E até um setor, que talvez seja 15%, 20%, talvez do eleitorado, não sei, pelo menos, e diz não é verdade. E, obviamente vai ter um outro tempo de maturação disso. Mas, vamos lá, quando a polarização política esquentar no Brasil, alguém imagina que esse setor mais, digamos, extremado da direita não vai apoiar o candidato da direita, vai apoiar quem? O Lula, vai se abster na campanha eleitoral? Então, são timings diferentes. Hoje eu vi uma opinião do Adolfo Sachida, que foi ministro do Bolsonaro, que é uma figura, é um grande economista, mas ele é muito ligado identitariamente ao ex-presidente Bolsonaro. Ele disse, olha, não tem outro candidato, é o Bolsonaro. Isso, a gente viu um pouco isso com o Lula, quando ele estava preso também. Não é só o Lula, é só o Lula, é só o Lula. Em um certo momento, há uma migração, daí era o Haddad, o próprio Lula chancela o Haddad, então a coisa vai. Nós estamos no olho do furacão, nós estamos num momento muito emocional. É óbvio que uma parte mais identitária da direita, nesse momento, não vai dizer assim, bom, vamos virar a página, o Bolsonaro está preso lá, está tudo bem, agora vamos ao Tarcísio, está tudo legal. Isso é o Ciro Nogueira, né? O Centrão. Isso é um setor pragmático da direita, não é um setor identitário. Tem uma ligação até pessoal, afetiva, de lealdade com o líder, né? Nesse modelo. Então, assim, eu acho que é um momento muito interessante para ver como esse campo, grande campo desse latifúndio, assim, metade, talvez, da direita brasileira, metade do eleitorado brasileiro, vai digerir esse processo a partir dessa condenação. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.